todas e todos. Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais um episódio do NW Podcast. Hoje nós estamos aqui para tratar de um assunto extremamente pertinente, extremamente relevante, também muito sério. Este episódio do NW Podcast é em comemoração ao mês da consciência negra. E para trazer esse debate, né, para levantar questões muito pertinentes e reflexões importantes que devem fazer parte do nosso cotidiano, eu estou aqui ao lado de pessoas incríveis. Eu sou a Mainara, sou membro do Instituto NW, sou educadora, pesquisadora, musicista e trabalho com as pautas de diversidade e inclusão há um tempinho aí. Para ancorar esse debate, né, e para trazê-lo de uma forma muito responsável, tô com pessoas que sabem muito do que falam, que têm uma bagagem fundamental e que vão enriquecer, com certeza, todas as reflexões que a gente vai construir aqui hoje. Então, gostaria principalmente de agradecer pela presença de todas vocês, né, inicialmente, dizer que esse é um espaço de construção, né, deixá-las muito à vontade para trazerem suas reflexões, para que a gente consiga percorrer com nossas vivências pessoais e profissionais na construção e no elencamento desse debate. Gostaria que vocês se apresentassem, né, doutora Ariane Vanso, que é sócia diretora do NWADV, doutora Juliana, que é advogada associada do NWADV, Maíra da Costa, que é empreendedora, especialista em tecnologia, inovação, diversidade e tantas coisas mais. Vou pedir para cada uma de vocês se apresentar, por gentileza. Obrigada, Mai, pela apresentação. É uma honra estar aqui com vocês, meninas, Juliana, Maíra, Mai. Me sinto honrada e orgulhosa e com mais uma oportunidade de aprender, de sair daqui e de conseguir impactar a sociedade com o conhecimento que vocês têm para dividir. Meu nome é Ariane Vanso, sou responsável pela área de governança, riscos e compliance para a NW e acredito que esse é um tema que não é novo, mas é um tema urgente e importante para que a gente possa discutir, possa debater, para a gente construir um mundo diferente, um mercado diferente. Boa tarde a todos. Meu nome é Juliana, sou advogada associada da Nelson Williams. Estou muito feliz pelo convite, por poder discutir com vocês, abranger um pouco e dar a minha opinião daquilo que eu penso, daquilo que eu acho sobre esse tema que é tão importante para todos nós. Maravilha. Boa tarde, estou super feliz com o convite. Sou Maíra da Costa, eu sou especialista em inovação e diversidade, sou empreendedora social, palestrante, mentora, faço várias coisas aí, tenho muitos chapéus. E estou feliz de estar aqui falando sobre esse tema, porque eu acredito que é um tema que tem meio mistificado, mas a gente precisa falar, quanto mais a gente fala, mais a gente desmistifica, e eu acho que dá possibilidade para que, de fato, aconteça uma transformação. Acredito muito nessa transformação social e acredito que falando é a melhor forma de que isso aconteça. Muito obrigada, gente. Bom, a Maíra tocou um ponto que já também contempla um pouco do que eu acredito, né? Ela falou sobre essa desmistificação do racismo. Eu, como educadora social e como cientista social, acredito que a maior transformação é a partir da informação. A informação e o conhecimento, né? Que são coisas similares, mas um pouquinho diferentes. E o conhecimento, ele é construído. O conhecimento, ele é coletivo, ele vem de um esforço coletivo. E para a gente conseguir enfrentar o que é o racismo no Brasil, a gente precisa exatamente disso, de esforços coletivos, né? De uma conscientização, de uma movimentação que, de fato, abrange as pessoas como um todo. Mas para falar sobre isso, a gente precisa começar trazendo um pouco do que é o racismo no Brasil, né? O que significa, né, esse conceito na prática. E quando a gente está falando de racismo, primeiramente a gente está falando de uma estrutura enraizada, que é um ponto de partida, né? Do que a gente entende, do que a gente concebe como racismo. E essa estrutura ela é enraizada a partir de práticas, né? Práticas conscientes, práticas inconscientes, concepções que rondam uma determinada população racializada de determinada forma e que vão construindo um pouco desse imaginário social e individual, um pouco do que são as políticas, né? E aquilo que é aceito,
um pouco do que são os padrões e o que está fora do padrão, o que está às margens daqueles padrões. Se a gente for falar de Brasil, hoje em dia a gente está falando aí de 56% da população composta por pessoas negras, né? É uma estatística extremamente expressiva e relevante. Mas, ao mesmo tempo, a gente também está falando de uma população que não está em 56% nos espaços de educação, por exemplo, nos postos de trabalho, na televisão, nas narrativas que a gente ouve, nos espaços de decisão política, né, em uma série de espaços decisórios importantes, inclusive para a promoção de políticas públicas. Então, a roda ela não está sendo movimentada pela população que faz a maioria, né, que faz parte da maioria e que, inclusive, é responsável por grande parte da estruturação do que se entende como Brasil hoje, né? É claro que isso advém de um contexto histórico muito complexo, né? Porque aí a gente está falando da base na escravização, a gente está falando aí de bons 500 anos, né? De muita luta, e luta mesmo no sentido do movimento, né? Porque nada é de graça nesse país, então a gente precisa se movimentar, a gente precisa se munir. Mas o racismo, como consequência desse panorama histórico, ele se tornou essa estrutura que internaliza os nossos processos de educação, a forma como a gente entende o outro, a forma como a gente enxerga o outro, a forma como a gente constrói nossos referenciais e nosso repertório. E na falta de repertório, claro, a gente começa a entender aquilo que não faz parte do nosso repertório como algo errado, como algo marginal, como algo despadronizado, como algo que não merece estar em determinados espaços porque não faz parte, entre aspas, naturalmente daqueles espaços. Então, acho que o início da nossa conversa vai muito pautado nessa internalização, né? Nos nossos olhares, na forma como a gente concebe, na forma como a gente entende, por conta da caracterização, né? E da descaracterização, inclusive, de pessoas negras, que muitas vezes são colocadas como iguais, como pessoas que estão ali e que fazem parte de uma população homogênea, né? Uma população que vive as mesmas coisas, o que absolutamente não é verdade. E para começar isso, né, esse debate, eu queria ouvir um pouquinho primeiro da doutora Juliana. Gostaria que você trouxesse para a gente, Juliana, como você enxerga esse processo dentro das empresas? Como você enxerga esse processo de diversificação? Qual que é a importância disso? Como a gente consegue acessar, né, ao longo dessas iniciativas nas empresas de diversificação e tudo mais, essa internalização, ressignificando um pouco desses estigmas que rondam a população negra? Eu acredito que não somente no mercado de trabalho, a inclusão é uma pauta urgente que ela deve ser abrangida em todos os âmbitos, não somente dentro da empresa, não somente dentro de casa, não somente na escola. Eu acho que tem que ser um tema abrangente. Eu acredito que a gente tem que levar para as pessoas, para as crianças, desde a sua formação, o que é o racismo? Por quê? Né, que existe o racismo, né? A gente tem que destituir essa questão para que a gente tenha novas formações, para que nós tenhamos um futuro com mais consciência do que é o racismo, né? Eu acho que se a gente tiver essa consciência começando lá na formação da criança até a vida adulta dela, ela vai levar isso de uma forma totalmente diferente, tanto para ela quanto para o que estão em volta dela. E vai levar isso para dentro da empresa, né? Eu vejo que as empresas, hoje em dia, elas fazem uma movimentação em relação a esse tema. É um tema muito discutido em todas as empresas, né? Eu vejo que elas têm essa preocupação de cuidar desse tema, de abraçar esse tema, de fazer com que o outro entenda o que é o racismo, né? De educar mesmo, a questão de educação, né? Para fazer com que o outro tenha. Aí eu acho que as empresas, elas tratam de forma crucial isso, elas
fazem com que o outro entenda o que eu não posso fazer com o meu colega de trabalho, o que eu não posso fazer porque eu vou ofender, porque eu vou machucar, que eu não posso tratar o meu colega de trabalho diferente porque ele tem um nariz talvez um pouco maior, ou porque o tom de pele dele é diferente, ou porque o cabelo a pessoa resolveu utilizar daquela forma. Então, eu acho muito importante essa movimentação que existe dentro do mercado de trabalho para que todos se sintam bem, para que todos se sintam acolhidos, né? Fazer o outro entender, né? Letrar o outro do que é o racismo é muito importante. Por isso que eu acho que, assim, dentro da NW, essa cartilha que veio, ela foi muito importante. A discussão sobre ela, os temas que tem lá, faz a gente enxergar de outra forma o que está acontecendo, né? Faz a gente abrir os olhos para o próximo, faz a gente entender o que eu posso, o que eu não posso. O que não é uma limitação. Não estou limitando ninguém a nada, eu estou fazendo entender, eu estou fazendo o outro entender o que eu posso, o que eu não posso fazer com o meu colega de trabalho. O que ofende o meu colega de trabalho nas minhas atitudes, no meu pensamento, na minha fala, né? E também tem a outra questão, que é o meu colega de trabalho que se cala diante daquela situação. Porque a partir do momento que eu estou me calando diante de uma situação, eu sou tão racista quanto ele. Sim. Então, é muito importante essa movimentação que o mercado de trabalho vem fazendo, e a gente vê que hoje em dia é um movimento que está grande, ele cresceu, né? Não só na NW, mas fora da NW, dentro do mercado de trabalho. Hoje a gente se vê muitas pessoas falarem das empresas que estudam um tema, que tratam um tema, trata com delicadeza, né? Que é um assunto hoje em dia que traz uma delicadeza, porque assim, eu tenho que ter cuidado que mesmo sendo um assunto delicado, eu posso ofender o próximo. Então, as empresas estão tendo essa cautela de fazer com que o preto se sinta mais à vontade dentro daquele espaço, fazer com que ele se sinta de igual para igual com seus colegas de trabalho, fazer com que ele se sinta, que ele saiba que ali ele tem um amparo, que ele pode ter um cargo igual ou semelhante ao outro, que não é a cor da pele dele que vai fazer que ele se sinta diminuído dentro do mercado de trabalho ou dentro daquela função que ele exerce. Então, acho que esse movimento que vem acontecendo está se tornando muito importante e eu acho que é um problema global, né? Global. Eu acho que é um problema global e eu acho que todas as empresas têm olhado de forma diferenciada para esse tema. Obrigada, Juliana. Você trouxe coisas que eu achei, assim, fantásticas, né? A primeira delas, gente, eu tô até anotando aqui, viu? Porque eu aprendo muito. Acho que é importante essa troca, né? A primeira delas é que a educação é uma chave. O letramento é uma chave e o letramento, ele é feito coletivamente, né? Então, acho que é um ponto super importante da gente abordar, porque o racismo, ele não é um problema de pessoas pretas, de pessoas negras, né? O racismo, ele é um problema sistêmico, social. E ele precisa da responsabilização de todos e todas para que a gente consiga superar, né? Para que a gente consiga enfrentar o que está posto. Então, acho que essa questão da educação como uma chave ajuda muito a desmistificar, como a Maíra tinha colocado, né? E a outra coisa que você colocou que eu achei, assim, fundamental é que limitar, né? Na verdade, assim, não é limitar, mas fazer com que o outro entenda esse panorama e fazer com que ele respeite a existência, a vivência, o corpo do outro, não é limitar. Né? As pessoas às vezes ficam muito receosas, achando que não pode mais falar nada, que o mundo tá muito chato, né? E na verdade, o mundo tava muito chato para quem tá sendo marginalizado, para quem tá sendo agredido, para quem tá sendo escanteado, né? Violentado, para quem tá sendo satirizado. E agora, quando a gente olha para isso, a gente está fazendo um movimento de reumanização de corpos que tinham sido desumanizados, né? Corpos que tinham sido colocados de uma maneira muito estigmatizada. E aí, pensando nisso, né? Pensando em todo esse contexto, essa bola que a doutora Juliana já levantou, doutora Ariane, eu gostaria de ouvir de você como você enxerga esse processo, né? Que tem uma série de iniciativas, que traz movimentações em prol da diversificação dos quadros de colaboradores, em prol da cultura da diversidade e inclusão, em prol, né, desses debates e dessas reflexões, e claro, né, englobando um pouco de como está sendo esse processo na NWDV,
né, que tem construído aí uma série de ações. E acho que é importante também pontuar que dentro, né, do escritório e da NWDV como um todo, 38%, né, segundo o nosso censo, é composto por pessoas pretas e pardas, o que já é um número tecnicamente expressivo se a gente for comparar com o mesmo segmento e se a gente for comparar com o mundo corporativo como um todo. Claro que, né, a gente vem em busca do avanço, né, e dessa ampliação, dessa diversificação, dessa preocupação cada vez mais acentuada, mas eu gostaria muito de ouvir para você, né, como que está sendo esse processo, como você enxerga ele e como você enxerga ele inserido num contexto também de mais discussões sobre isso nas empresas, no mundo corporativo como um todo. Eu acho que uma coisa que a Ju trouxe que foi muito importante é a questão da educação. Eu confesso a vocês que o meu profundo interesse sobre a questão racial, ele nasceu quando eu me tornei responsável por uma criança, hoje 2, para criar seres humanos melhores, que se posicionassem melhor na sociedade, que vivessem no mundo melhor. Eles não vão viver no mundo melhor se eles não fizerem parte disso. Então, com base nisso, meu interesse foi crescendo sobre o assunto. Eu fiz uma pesquisa, né, quando começamos a abordar esse tema muito fortemente na NW, agora em 2023, e a questão racial, ela não diz respeito só ao Brasil. Nós somos um país com uma população predominantemente negra. Então, as questões aqui são muito claras para a gente vive isso muito de perto todos os dias. Mas, segundo a ONU, essa é uma questão mundial. População negra tem menos acesso à educação de qualidade, à segurança, à saúde e à moradia. E isso não tem... a gente não consegue olhar para isso separadamente, que não... Qual é a responsabilidade do mundo corporativo para isso? Então, como a gente consegue, de uma forma estruturada e rápida, diminuir essa diferença? Sem entrar na questão, né, de que uma equipe diversa pensa, performa e traz melhores resultados para uma companhia, nós precisamos entender que o mercado precisa propor soluções e buscar melhorias, né? Nós nos orgulhamos dos nossos 38%, mas nós não estamos satisfeitos com esse número. Então, o nosso trabalho tem acontecido tanto para criar vagas afirmativas, trazer essas vagas com um olhar mais dedicado, principalmente treinando o nosso RH, treinando as pessoas que estão ali fazendo esse recrutamento, inclusive olhando para essas vagas afirmativas e observando se neste processo acaba se dando uma preferência mais por pessoas com a pele menos retinta. Esse é um ponto também que a gente precisa avaliar e trazer para a discussão. E dentro desse trabalho, pilar de diversidade racial foi muito forte na NW em 2023. E um dos pontos mais relevantes, acho que para toda a nossa operação e principalmente para mim enquanto ser humano, foi o nosso curso de letramento racial. Isso mudou a minha vida, a minha forma de entender o racismo. Eu acho que hoje a gente não tem muito o que entender, nem pensar, nem falar que o mundo tá chato, não. A gente tem que fazer, acabou. Se isso te ofende, ponto. Isso tem que ser um motivo suficiente para que ninguém faça mais. De fato. Sem grandes discussões e delongas sobre como era na minha época, como... A gente, se te ofende, não tá bom. Se me ofende, não tá bom. O curso de letramento foi super importante pra gente porque ele trouxe uma bagagem histórica da qual eu, pelo menos, não tive acesso na escola. Ninguém nunca me contou, nem na minha casa, nem na escola, questões históricas que nós tivemos dentro do nosso curso de letramento, que inclusive está disponível para todos os nossos colaboradores na nossa plataforma de educação. Acessem. Importante, assim, super legal e esclarecedor. Surpreendente, eu diria. Perto de tudo desse massacre,
né, que a gente ouve, e todas as situações relacionadas ao povo negro, sempre de uma forma muito pejorativa, quando você entende o berço histórico, você entende como a gente veio para aqui, isso faz muito sentido. Eu digo que depois de um curso de letramento, você não precisa mais pensar muito sobre a questão do racismo, porque isso é quase que automático. Então, isso fez muita diferença na nossa vida. Acho que olhando para isso, né, quando nós começamos um curso, nós fizemos um grupo fechado, e depois disponibilizamos isso para todos os nossos colaboradores. O Instituto Nelson Williams projetou a criação de um manual antirracista, né, idealizado pela doutora Anne, pelo William aqui, organizando todas as ideias e concatenando e transformando esse material incrível, que foi o trabalho da Mainara, para que a gente mostrasse para as nossas pessoas, de uma forma muito objetiva, o que eu não posso mais fazer no mundo. Não só no mundo corporativo, o que eu não posso fazer no mundo. E aqui dentro da nossa casa, está muito claro aquilo que a gente não permite mais. E a gente também está dizendo que aqui dentro da nossa casa, se isso acontecer, e infelizmente é muito provável que aconteça, como essa pessoa deve nos acionar, para que a gente erradique esse tipo de situação. É um manual, a gente está falando de um assunto complexo, que merece muita atenção, e é muito difícil você transformar o complexo em algo muito objetivo, mas o que a gente tentou foi algo prático. Foi o nosso primeiro passo, nosso primeiro draft sobre esse tema, que é super importante, super relevante. E eu digo a vocês, né, aqui, como uma mulher branca, eu aprendi muitas coisas sobre racismo no ambiente corporativo. Então, quando a gente fala que a gente tem uma deficiência na educação, a gente tem mesmo. Mas não dá para a gente parar nisso. Se lá na escola não está acontecendo, as empresas têm a responsabilidade de passar isso para frente. Isso impacta a minha vida, impacta a vida da minha família, da criação dos meus filhos. A gente vai criando um círculo virtuoso para essa questão. Sim, com certeza. E assim, olhando para o ponto de vista do compliance mesmo, né, dessa gestão de riscos, como que você olha hoje em dia para as leis e para a atualização das leis aplicada ao meio corporativo no qual a gente está inserido? Hoje eu vejo que a questão racial, ela ultrapassa a questão ética. Então, porque hoje a gente tem uma legislação criminalizando esse ato. A questão racial, da discriminação racial, ela ultrapassa a questão ética. Sim. Hoje a gente tem legislação que caracteriza esse ato como um ato criminoso. Sim. Em janeiro desse ano, nós tivemos uma alteração importante na nossa legislação, que foi a equiparação do crime de injúria ao crime de racismo. Na prática, o que isso muda? A pena, que antes era mais branda, é uma pena mais severa para aqueles que comprovadamente cometerem o crime. O ato racista passa a não prescrever mais. Então, a qualquer momento, este assunto pode ser levado à justiça. Você não tem um prazo para noticiar esse crime. E eu acho que um dos pontos mais relevantes é que hoje não é possível mais o pagamento de fiança quando ela era arbitrada, como acontecia anteriormente. Então, hoje é um crime inafiançável. E isso é um posicionamento muito importante de como o Estado tem encarado essa questão. Acho que lá atrás a gente viveu uma situação em que o crime de injúria não tinha toda essa característica e acabava não dando o resultado que se esperava. Você paga fiança, você vai para sua casa, você responde em liberdade, a sua vida continua. E eu acho que o Estado está passando para a gente um recado que não é bem por aí. Sim. As coisas daqui para frente vão mudar e tem que ser encaradas com muita seriedade, o que nos dá... A gente hoje tem uma crítica tão grande, né, às questões das leis, da justiça no Brasil, e esse é um ponto que nos dá muito orgulho. Acho que a gente tem que evoluir, acho que essa é uma questão, né, a gente está andando a passos talvez muito lentos, mas essa é uma questão que já tira a gente de um Estado que estava muito confortável para um Estado um pouco mais rígido, merecidamente rígido.
De fato. E falando um pouco sobre essa saída do nosso estado confortável, eu queria falar com você, Maíra. Como que você percebe, né, essa mudança no ambiente corporativo como um todo, enquanto empreendedora social, inclusive? Porque agora, né, agora mais do que nunca, tem se ouvido falar muito sobre essa questão. Às vezes de maneira mais profunda, às vezes de maneira mais rasa. Então, queria entender como que você enxerga esse movimento e também como que você coloca ali ações práticas para a gente conseguir entender as minúcias do que é o racismo no dia a dia, esse racismo internalizado que acaba invadindo um pouco do inconsciente coletivo e que nem sempre, né, consegue ser ali manejado ou manejado bem. Então, queria entender um pouquinho de você, o que que você considera e essas práticas, como que você coloca elas? Então, eu concordo muito com o que a Ariane trouxe, o ponto que ela trouxe, que quando a gente está pensando nessa questão racial, a gente está pensando que não é um problema só de pessoas negras, mas é um problema muito da sociedade que todos precisamos olhar isso. Então, a gente às vezes pensa muito e olha muito nessa perspectiva da negritude, mas a gente também tem que convocar a branquitude para que ela olhe e veja também os pontos em relação a ela e o que ela de repente faz que impacta o racismo. Porque eu penso que hoje o racismo ele afeta, impacta a vida das pessoas negras, então traz uma série de uma visão muito estigmatizada sobre corpos negros, Sim. mas também traz muito o aspecto da violência para as pessoas brancas. Então, eu acho que por isso que é muito uma questão que afeta a todos. E eu acho que hoje as empresas, elas têm práticas, têm algumas práticas, às vezes mais profundas, às vezes menos profundas, mas eu acho assim que a gente percebe até nos dados o quanto você olhar e pensar, olhar para essa questão racial, você consegue ser uma empresa também que inova mais. Então, quando eu estou pensando lá olhando para esse meu lado de tecnologia e inovação, não tem como não inovar se a gente não tiver pessoas diferentes. E aí, quando eu falo de pessoas diferentes, eu estou pensando de pessoas de raças diferentes, mas eu estou pensando de pessoas diferentes. Então, eu estou pensando de questões de gênero, outras questões que vão para além do racismo. Então, eu acho que hoje a gente sabe que os dados comprovam que empresas que têm essas pessoas diferentes, esses times multiculturais, elas inovam muito mais. Têm olhares diferentes, diversificados em relação a um determinado assunto e consegue até, às vezes, antecipar problemas. Então, porque a gente tem essa sociedade que é composta por essas pessoas que são diferentes e que às vezes não tem o mesmo senso, né? Não tem a mesma população que está ali dentro da empresa. Então, se você consegue deixar a empresa mais com a cara da sociedade ou do local que ela está inserido, tem essa possibilidade. E aí eu penso que nessa questão mais, eu enquanto empreendedora social, eu percebo o quanto que ter esse posicionamento muito claro em relação a essas questões raciais e também em relação ao modo que eu penso da sociedade fez com que eu conseguisse prêmios, conseguisse atingir, entrar em algumas empresas que, às vezes, até por ser um pequeno negócio, não teria acesso, porque, de uma certa forma, essas empresas acabam herdando toda essa questão, esse impacto social que eu gero, elas me contratando, elas acabam herdando isso. Porque eu também vejo que, quando a gente está pensando na questão racial, a gente precisa pensar muito na população da empresa, essas pessoas que compõem a minha empresa, mas também pensa nos fornecedores. Quem são esses fornecedores com quem eu trabalho? Porque, na verdade, quando a gente pensa nisso, tem que pensar como um todo. Então, olhar para essa cadeia de fornecedores que eu trabalho também é isso. E um último ponto que eu acho que é muito importante é que, na medida que a gente vai acrescentando pessoas negras na empresa, eu acho que é muito importante, porque você mesma trouxe, Mai, que no começo da sua fala, que as pessoas negras elas não são esse corpo homogêneo. Então, eu, muito provavelmente, não sou... Tenho muitas coisas diferentes de você, como eu Sim. tenho muitas coisas diferentes de você.
Então, eu acho que ter pessoas diferentes faz com que a gente tire também aquela sobrecarga daquela pessoa, aquele estigma do preto único. É. Então, aquela pessoa Verdade. que vai responder Chaveirinho. exatamente por todas as questões raciais, não só da empresa, mas como do país. Então, ela é um exemplo. E eu vejo assim, na minha carreira, eu já tive várias situações, infelizmente, que eu era essa pessoa única. E o peso de ser a pessoa, a única, é uma violência muito grande. Porque faz com que você não possa simplesmente ser. Você tem que resistir. E eu acho que a gente já passou do tempo da gente resistir. Não temos mais que a gente tem que existir. Então, que a gente possa existir. Então, eu ser Maíra, você ser Juliana, você ser Mainara, eu acho que a gente precisa existir. E ter pessoas diferentes traz a gente compartilha, divide esse peso, tem essas experiências diferentes e a gente só existe. Sim. Então, Você trouxe uma coisa, Maíra, que eu achei assim, outro ponto fantástico para a gente destacar, que é a questão da responsabilização em cadência. Quando a gente está falando do meio corporativo, mas no meio da vida, né? Da existência social, a gente precisa se responsabilizar. E quando a gente está falando de responsabilização, a gente está falando de busca de conhecimento, busca de informação. Hoje em dia, a gente tem inúmeros canais, né? É mega importante todas as ações que a gente faz, né? Então, os manuais, as cartilhas, as discussões que a gente traz, os vídeos, todas essas ações nos fortalecem coletivamente. Mas elas precisam também chegar à aderência, né? Ao plano da aderência. As pessoas precisam aderir, pessoas precisam respirar aquele conteúdo, entender o que aquele conteúdo tá trazendo. E não só entender ou se limitar àqueles conteúdos, como também buscar outros conteúdos. Porque senão fica aquela coisa que é o Blackpedia, né? Você olha para a pessoa negra do lado exatamente. e pergunta, então, mas e tal questão? E tal coisa? E assim, claro que a gente deve dialogar, né, sobre as questões e tal, mas as pessoas negras não são responsáveis, né, por resolver, inclusive, os problemas que não foram elas que criaram. Sim, e nem sempre elas sabem tudo. Exatamente, exatamente. Nem exatamente. sempre. Não é uma enciclopédia ambulante, né? A Exatamente. partir da experiência de vida dela, pronto, a gente universaliza tudo. Não, Exatamente. absolutamente não. Bom, falando sobre todas essas coisas e entrando um pouco no que a gente trouxe, né? Acho que as coisas estão muito conectadas. Então, a forma como a gente se letra, né? A bagagem que a gente tem de letramento, junto com a bagagem que a gente busca de letramento, a maneira como a gente cria espaços onde esse letramento seja possível, e a forma como a gente também convida as pessoas para esse letramento, elas reverberam não só no mundo corporativo e nas nossas práticas, mas também reverberam nas nossas vivências pessoais, como a Ariane disse, né? Eu trago isso para casa, eu trago isso para a criação dos meus filhos, eu trago isso para as pessoas que fazem parte do meu convívio. Isso me faz, né, refletir e pensar, também me racializando, mas também entendendo como que eu tô, qual lugar eu ocupo nessa cadeia, e como que eu posso fazer para que esses desníveis sejam superados. Então, acho que a gente chega aí num ponto bastante interessante da nossa reflexão, né? E do nosso estímulo também para que as pessoas consumam esses materiais, para que as pessoas busquem, para que as empresas se responsabilizem de fato, né? Porque se responsabilizar não é só criar uma série de projetos e ações, mas é de fato incentivar, né, essas práticas, promover espaços de acolhimento, de escuta, sem que essas pessoas se sintam ou homogeneizadas, né, ou escanteadas, sem saber o porquê, e prestando muita atenção às minúcias, né? Então, aquela prática inconsciente, a forma de se expressar, o vocabulário utilizado, a maneira como você olha para essas pessoas, a maneira como você, enfim, a fala delas também é uma questão, né? Como a gente reporta. E, claro, também a forma como a gente entende os aspectos diversos que compõem a vida e a trajetória de pessoas negras. Então, queria conversar muito mais sobre esse tema. Acho que a gente tem aí espaço para ir, né, adiante, falar muitas coisas, trazer coisas absolutamente
ricas sobre as nossas vivências e a forma como elas se encontram aqui nas ideias, mas gostaria que a gente fizesse um pouco das considerações finais, porque o tempo é curto, né? É um assunto que não se esgota e nem vai se esgotar, então gostaria que vocês trouxessem um pouco dessas considerações finais. Eu começo? Pode começar. Tá bom. Bom, queria dizer que foi incrível. Eu aprendi mais ainda. Eu sei que é só o começo, né? Eu tô no letramento, ainda não tô na faculdade. Tô na alfabetização ainda. E queria dizer também que a gente tem disponível o nosso canal de denúncias no nosso site e que está à disposição para que vocês registrem ações que eventualmente tenham vivido, que tenham visto, presenciado. É muito importante que a gente saiba o fato para que a gente possa tratar e para que isso não volte a ocorrer. Volto a dizer que é um tema muito importante e que, para além das questões corporativas, isso de fato impactou a minha vida e a minha forma de pensar. De criar, hoje dentro dos nossos projetos da área, a gente tem uma série de requisitos, inclusive pensando numa questão muito legal que a Maíra trouxe, que é: quem são seus fornecedores? Você está contratando o serviço de quem? Então, você tem um discurso super legal, inclusivo, e quem é o seu fornecedor? Ele tem uma identidade de valores com você? Então, a gente hoje já tem pensado projetos para o próximo ano que incluem essas pessoas. E isso é muito importante. Eu digo que isso é um programa, não é um projeto, porque não tem fim. Né? A gente vai construindo e vai criando e vai aprendendo e vai se letrando. A gente não tem mais tempo de errar. Não dá mais para falar: eu não sabia, não quis, sabe? A minha intenção não foi te ofender. Não, pera lá. Não é sobre mim, é sobre como você se sentiu. Então, quero agradecer pela oportunidade e dizer que eu fiquei lisonjeada de estar aqui com essas divas falando sobre esse assunto. Muito obrigada. Maravilha. Olha, eu fiquei muito feliz pelo convite, fiquei muito feliz mesmo. Acho que é importante a gente falar, discutir sobre esse tema e fico à disposição, se puder contribuir, falar outras vezes. Eu gosto bastante esse é um tema que me é caro. Então, será obrigada. Mais que bem-vinda. Eu gostaria de agradecer muito pelo convite, estou muito feliz, eu achei muito enriquecedor e eu fiquei muito feliz por ter uma pessoa branca como a Mariane falando tanto assim, dominando tanto, assim, se expressando tanto de um tema que talvez a gente acha que é só dos negros, né? Mas como a Maíra falou, não é só dos negros, é um tema que todo mundo deve abranger e todo mundo deve cuidar, não só os negros e os brancos também. Então, assim, foi muito enriquecedor ouvir tudo que eu ouvi. Eu aprendi também, que a gente acha que não, mas a gente acaba aprendendo, a gente vivencia, a gente compartilha, a gente aprende. Então, estou muito feliz pelo convite, muito obrigada. Obrigada gente. Obrigada também pelo convite. Também fico extremamente lisonjeada, honrada. Acho que estar aqui de host, né, ao lado de pessoas tão potentes, para mim é um aprendizado sem tamanho. E como vocês trouxeram, acho que a troca ela é muito fortalecedora, né? Eu estava ouvindo vocês e fazendo algumas anotações, porque de fato, a partir da troca, a partir da escuta, a gente consegue ter outras dimensões, a gente tem outros insights, né? A gente consegue enxergar o mesmo problema sob novos olhares, sob novos prismas. Então, muito obrigada a você que ouviu a gente, viu a gente até agora. Espero que a gente possa trocar muito mais sobre essas temáticas e sobre outras relevantes também em outros momentos. E é isso, gente. Um abraço para todas e todos. Algo também super importante é acessem o nosso manual antirracista, que, como bem falado, condensa uma série, né, de práticas, de visões sobre o tema e de ações, de fato, objetivas para que a gente consiga enfrentar esse problema coletivamente. O QR Code está aqui embaixo, tá bem? Um abraço, gente!